Capítulo 7. Do discípulo sai o mestre, assim como do pequenino sai o adulto. Pouca gente, entretanto, sabe aquilatar a importância do devido preparo. Há na terra, para falar em termos de particularidade, muito desprezo pelas mais prementes necessidades, dentre as quais se encontram a criança e o ensino da verdade. As religiões clericais forjam fregueses para mais tarde, quando lidam com a massa amolgável que é a criança. E como os pais foram já filhos do vício idólatra, escravos da compra e da venda de simulacros, assim acham que seus filhos devem vir a ser. É a inconsciência em seu tremendo e voraz círculo vicioso. Disse Jesus aos clérigos, seus contemporâneos, que eles lutavam para fazer prosélitos, para terem a quem encaminhar aos infernos. É o crime da aparência, é o suborno do rótulo, é o vício elevado à categoria de virtude. Já foi dito que as falsas crenças valem por alimentos deteriorados, que aparentando nutrir, nada mais fazem do que envenenar. E é muito fácil reconhecer isso quando se observa daqui aquilo que vem daí todos os dias e em grande escala. Porque chegam dezenas de milhares armados de coroas, alguns e desprovidos de tudo, outros tantos. Todos foram filhos, todos foram pequeninos, todos aprenderam alguma coisa. E o resultado da colheita representa a espécie de atenção à vida na hora da semeadura, ressalvando os casos kármicos, os desvios por força de lastros e alguns poucos acontecimentos anômalos. Uma estudo em matéria de materialismos, animalismos e brutalidades deriva da má educação recebida desde o berço. Perguntando aos pais se a educação espiritual dos filhos está sendo conforme a lei de Deus, eles dirão, talvez, que não conhecem a lei de Deus. E se perguntarmos da religião que pretendem ter, dizem que de fato têm religião, e com isso fica explicado que as religiões andam fora da lei de Deus, assim obrigando a que vivam os seus crentes. Não se irá dizer que o homem padrão possa viver ou executar integralmente a lei de Deus. Sabemos que uma vez, na história da Terra, veio aquele que afirmou iria dar-lhe integral cumprimento. Portanto, vivê-la integralmente é para quem tenha tamanho hierárquico para fazê-lo. Haja, pois, consideração pela fraqueza humana. Haja, pois, contemplação pelos desvios de certa monta. Mas perguntemos, é lícito que religiões organizadas ensinem a trair a lei? É justo que, em nome da fé, aliem-se a estados corruptos e façam-se empreiteiras de programas idólatras e blasfemos? Em um mundo inferior como a Terra, os erros podem ser organizados, oficializados e garantidos pelos governos naturalmente inferiores, isto é, montados por homens inferiores. Tudo isso é normal, porque o trabalho evolutivo deve representar um instrumento de progresso. É vivendo e consertando erros que se termina um dia entrando no 8º céu. Todavia, é muito penoso ver que as religiões nada entendem da lei de Deus, ao pretenderem ensinar os filhos de Deus por medidas sectárias, ou através de programas formais absolutamente exteriores ao conhecimento e à prática das leis regentes do cosmo. Esquecem que perante a lei, que é o verdadeiro evangelho, não existem religiões nem sectarismos recomendados, que ela concita a moral social como instrumento de equilíbrio e harmonização, que ela concita ao amor como instrumento de divinização, e que concita a revelação como instrumento de advertência, ilustração e consolo. E nós vemos aqui que a lei continua integral, tanto quanto vemos que as religiões vivem em pleno regime de fracasso, porque os bondosos herdam os lugares de paz e de bem, independentemente de suas crenças ou descrenças, porque os maldosos herdam os lugares de trevas e de dor, mesmo que apresentando aqui os títulos religiosos do mundo.
E que significa isso? Não poderia significar outra coisa sem ser que a lei de Deus é acima de paixões mundanas, mesmo que elas tomem um aspecto de religião. Significa, sim, senhores, que se algum outro Cristo tiver que um dia reviver na terra tamanha apoteose, terá que reviver aquela afirmativa. Da lei, nem um só ceitil passará sem que tudo se cumpra. Enquanto isso, moral, amor e revelação ficam para serem vividos por aqueles que são tidos como heréticos. Enquanto isso, nós vamos por aqui trazendo todos, enquanto a lei vai separando, selecionando. Enquanto isso, aqueles que se acreditam primeiros ficam por último, e aqueles que se julgam últimos marcham na dianteira nos rumos da paz e do bem. Sim, é assim que vive a ocorrer, desde quando a lei de Deus foi pela primeira vez transmitida nos longes dias da história humana. E sabe Deus até quando assim será, dado que os homens gostam muito de suas próprias invenções, tanto quando desprezam os mandamentos de Deus. E na retorta dos tempos surge o renovo, retorna o Divino Mestre através da excelsa doutrina. O que acontece então? Acontece apenas que a doutrina afirma e confirma o Cristo, enquanto que o Cristo será a eterna confirmação da lei. Homens, filhos do Pai Divino, terrícolas, irmãos da imensidade cósmica, é simples a lei para ser entendida, assim como é manso, meigo e humilde o mestre a ser imitado. Abandonem os conchavos sinédricos, deixem de parte os rituais formalistas de todas as súcias levíticas. Não se deixem enganar pelos rótulos nem pelas tiaras de qualquer programa de homens. Pelo contrário, atendam à lei, que na lei estarão assimilando o Cristo, que na assimilação do Cristo estarão a engendrar o seu próprio Cristo interno. Tal foi o discurso feito, mais ou menos pelo mensageiro, ao ocupar uma grande oportunidade. É que havia sido morto um jovem de 21 anos, filho de uma senhora viúva, ao entrar para dentro de uma residência para roubar. E como fora ordenado, durante a noite de vigília do cadáver, deviam ser feitas algumas perorações, com a presença de muitos espíritos recém-desencarnados, além de centenas de aprendizes da excelsa doutrina. Os departamentos trabalharam e a casa foi cheia algumas dezenas de vezes, e para cada turma um instrutor fez preleção, lembrando várias facetas da lei de Deus e os muitos modos que os homens aplicam para não cumpri-las. O nosso pregador foi o mensageiro, porque a sua turma é sempre a mais adiantada, aquela que mais perto se encontra do conceito unitário, da realidade monística, já conseguindo assimilar o Cristo como divino modelo cósmico, acima de mundos e de formas. Vamos, então, encarar o acontecimento, porém enquadrado na cosmicidade. Vamos ver como nasceu e viveu o pobre e infeliz irmão ao rés do chão terrícola, porém jamais fora do concerto universal, porque sempre universal será a grande lei de harmonia. Por incrível que pareça, o seu nome era e é Jesuíno. Nascera de uma união adulterina e fora um dia raptado pelo pai, tomando paradeiro de todos ignorado. E ao completar 9 anos, tendo morrido o marido da mãe infiel, veio ele com o seu pai e formaram família. Sucede, porém, que o pai era homem de maus costumes, dizendo que roubava para cobrar da sociedade o que ela lhe devia. Ele sabia como explicar a coisa, assim como todos os errados sabem pretender fazê-lo. Apenas jamais a lei perguntará a quem quer que seja sobre o seu ponto de vista. Com a lei, ninguém poderá discutir e nem terçar luta judiciária. A mãe, que já não andava bem desde muito, com aquilo tudo dera para trilhar o caminho do roubo, que antes não o fazia. E o menino, crescendo em tal ambiente, é claro que tendeu para o mesmo triste caminho. Uma ideia neles vingava, que julgavam ser pelo menos em parte dirimente,
senão de todo salvadora. Eram religiosos a seu modo e gosto, ofereciam suas quitandas diante dos altares, distribuíam esmolas a alguns pobres e nas festas concorriam com o que achavam de concorrer. Tudo bastante terrícola, tudo cristão à maneira do cristianismo que os homens inventaram para solaparem o do Cristo. Eis que vai descendo por uma corda para abrir a porta da casa a ser roubada, a fim de que seu pai e mais um colega entrassem, quando um tiro ecoou e um corpo tombou pesadamente no solo. Era jesuíno, que tinha ali o seu modo particular de entrar em contato com a lei geral da desencarnação. O mundo fechou em parte o seu capítulo, enquanto que o plano astral teve o seu novo capítulo a fornecer. Jesuíno morreu, Jesuíno continuou a viver. E a lei, acionando a justiça, fê-lo mergulhar na treva e na dor, além de marcá-lo para dias de expiação e de provas no porvir, porque a força equilibradora age de dentro para fora, não faz perguntas e nem se importa com possíveis discussões teóricas. Isso foi ensinado desde remotos dias, quando os grandes iniciados preparavam condições no seio da humanidade para aquele que viria a se constituir o modelo integral, a iniciação completa. Quem, entretanto, está disposto a conhecer a verdade? Quem, todavia, deseja penetrar a inteligência do Cristo? Não é certo que até mesmo os portadores de melhor boa vontade, por causa do muito pouco que sabem e da muita ignorância que carregam, transformam a doutrina integral, o cristianismo do Cristo, em medida de idolatrias, de fanatismo, de perseguições e de morte? E quando o corpo de Jesuíno errava caminho a fim de ser enterrado, fomos todos dali afora, somente ficando aqueles que deviam cumprir a ordem, pois o céu não falta com o seu dever, pelo fato de cometerem os homens os seus erros. E lá, bem distante dos complexos humanos, perguntou alguém ao mensageiro. Em um só acontecimento trágico, encontraram os mentores elementos de sobra para evidenciar a transgressão de todos os mandamentos da lei de Deus. Isto para nós, porquanto aos encarnados nada foi dito. Como seria possível fazer para que eles também tivessem os mesmos ensinos em face dos acontecimentos funestos? O mensageiro abanou a cabeça e respondeu: o senhor desconhece o trabalho do Consolador? O tal irmão alegou: eu era indiferente aos credos religiosos. Eu também sou indiferente aos credos religiosos, mas não sou indiferente à verdade. Vim da carne como cultivador da moral, do amor e da revelação, que são os bastiões da excelsa doutrina entregue pelo Cristo aos homens em geral. Se isso foi possível a mim, não pode ser impossível aos demais filhos de Deus, porque eu não fui e não sou especial. Tome, pois, a trilha da verdade, a fim de abandonar as trilhas supersticiosas que os homens inventaram, porque a libertação não virá com mostras exteriores, conforme ficou dito pelo Cristo. O tal irmão calou-se e nós fomos a caminho de um outro serviço. Entre nós houve conversação, tendo dito o mensageiro: os pais, na terra, pensam que tudo implica em dar aos filhos aqueles elementos indispensáveis à vida física. Abandonam os filhos, como eles mesmos foram abandonados pelos seus pais, ao crivo da ignorância espiritual. E quando pensam que criaram um homem de verdade, nada mais fizeram do que uma vítima das trevas. A roupagem do espírito é desprezada, o pão do céu não é lembrado, a liberdade da alma no após-morte fica em regime de esquecimento. Um companheiro disse entristecido: muita gente continua a morrer gorda por fora e tísica por dentro. E enquanto a caravana marchava, a conversação demandava os mais interessantes ângulos da vida e das responsabilidades humanas. Chegando a hora de servir a mais um irmão, fomos saber que ele se metera em uma das facções protestantes, vindo a se fanatizar primeiro e a se esquizofrenar em seguida. Elementos sem base cultural, de espécie alguma, enveredara pela ideia fixa, até perder a razão e ser recolhido a um manicômio, onde viera a falecer,
onde ficara a exclamar: Jesus é o único Salvador. Quem não for por Jesus não irá por mais ninguém. Viva Jesus! Aleluia! Aleluia! O mensageiro comentou tristemente: como é complexo o homem por sua capacidade de fanatismo, isto é, por sua falta de senso analítico. Lá atrás, tendo Jesus escolhido primeiramente 12 homens, dentre eles um traiu por injunção política, outro negou na hora do perigo, e ainda outro precisou apalpá-lo a fim de acreditar na ressurreição do Espírito. A seguir, em nome de Deus, da verdade e do Cristo, que a simboliza, deram os homens fim ao caminho do Senhor, inventando o catolicismo, que foi em todos os tempos a maior fábrica de erros, desmandos e crimes. A seguir, chegando a hora da reposição das coisas no lugar e devendo obedecer a processo evolutivo, foram os homens ficando nas etapas, foram estagnando nos degraus, dando em fanatismos, não sabendo que Wycliffe, Hus, Lutero, Giordano Bruno, Kardec, etc., foram fazendo evoluir a restauração, trabalharam em linha reta a bem do retorno do batismo de Espírito ao seio da humanidade, não estando o programa ainda completo, porque Kardec deixou a codificação para ser completada conforme a ordem da diretoria planetária que lhe fora transmitida. E depois de observar, o rapaz acrescentou: que pena! Uns ficam dementes por causa do mundo, outros ficam dementes por causa do céu. E vamos dizer a essa gente que a lei não admite desequilíbrios a pretexto qualquer, por motivo algum, porque a verdade é por si mesma verdade, não necessitando fanatismos quaisquer. A seguir, indo ao rapaz, o mensageiro falou-lhe: Joel, vamos sair daqui? Vamos para um lugar melhor. Joel respondeu consoante a sua fixidez mental: o senhor está com Jesus? Estou, respondeu-lhe o mensageiro inteligente. Joel abraçou-o, beijou-o, fez-lhe muita festa, e olhando para nós outros, 5 outros componentes da caravana, perguntou desconfiado: vocês são do mundo? Estão com Satanás? O mensageiro disse que éramos companheiros, e o homem veio nos abraçar e beijar, e dali partimos, entregando-o num dos nossos hospitais, onde imediatamente foi sujeito a profundo sono, por força de medicação apropriada. Joel foi zelosamente tratado, vindo a merecer noites a fio cargas de fluidos curadores, fornecidos pelos 3 jovens encarnados. Fora preciso fazer a permuta de fluidos, a troca de elementos eletromagnéticos, em estado de dormência, até poder ser acordado, até vir a reconhecer o estado. Quando acordado, e depois de alguns dias de descanso, foi-lhe dito que estava num dos céus da terra, porque havia falecido no mundo carnal. E como o ambiente era bastante feliz, embora sendo uma das faixas mais próximas da crosta, o rapaz aceitou de pronto a palavra do mensageiro, dizendo: não sei do que tem acontecido, mas sei que me sinto muito feliz. Lembro-me também que eu era crente. E olhando ao redor com admiração, perguntou: isto é o céu? Onde está Jesus? O mensageiro, que tinha nas mãos o diagrama do planeta, passou o livro e disse-lhe: valendo isto, vá observando os desenhos. Dentro de 5 dias voltaremos para conversar de novo. Todavia, Joel, tenha em mente que a verdade total é bem mais vasta do que você pensa. Portanto, se tem em conta de sábio, desconfie da sua sabedoria. E se tem em conta de santo, desconfie da sua santidade. É capaz de compreender o que lhe estou a dizer? Joel disse que sim, mas nada falou, comentando, embora tivesse passado pela sua mente uma forte vontade de arrazoar, de afirmar qualquer coisa. Ao cabo de 5 dias, tudo lhe foi revelado, inclusive que se fizera esquizofrênico vindo a falecer num manicômio. Também lhe disseram dos 3 jovens encarnados que lhe forneceram fluidos humanos eletromagnetizados, ou curadores, a fim de ele, Joel, recuperar mais depressa o equilíbrio, a sanidade mental. São crentes? Perguntou Joel, algo duvidoso. O mensageiro respondeu: cultivadores da moral, do amor e da revelação, sem o que não se poderá jamais ser verdadeiro cristão.
O Cristo é, como divino modelo, a expressão viva de tudo isso. E se você puder entender, isso tudo resume a excelsa doutrina transmitida pelo Cristo para todos os tempos, até que a Terra venha se transformar, por evolução, naquela Jerusalém sem portas de que falou o Apocalipse. Ele ficou a meditar e o mensageiro acrescentou paternalmente: o Cristo de fora é modelo, o Cristo de dentro é que deve ser modelado. Eu não sei quando a humanidade irá reconhecer e procurar realizar isso, mas afirmo, por ordem divina, que vem por intermédio da diretoria planetária, que é assim a realidade, que dessa trilha ninguém poderá escapar, seja na Terra ou onde quer que seja, porque um é Deus, porque uma é a chamada criação e porque uma é a lei fundamental que rege o infinito. A palavra do mensageiro fazia estremecer o ambiente e o rapaz, fitando-o com espanto, perguntou-lhe: quem é o senhor? Algum anjo de Deus? O mensageiro falou-lhe dizendo: nós todos somos irmãos, nós todos somos anjos, porque os termos anjo, alma e espírito são equivalentes na linguagem bíblica. O que devemos vir a ser, lembre-se, é outros tantos irmãos de Cristo em estado de cristificação, de unos com o Pai Divino. Esta é a finalidade da vida, a qual se chega por evolução. Isso é muito complicado? Exclamou o rapaz. E o mensageiro respondeu-lhe: também disseram isso a Jesus, tendo ele respondido que para Deus nada existe de complicado. E assim o disse, porque sabia das leis que obrigam a evolução gradativa. Num repente, ninguém aprenderia, mas através do espaço, do tempo e das vidas, todos virão a entender. Não tenha pressa, Joel, que o bom Deus não é apressado. Satisfeito, Joel balbuciou, extreme de agradecimento: gosto muito de tudo isso, gosto muito dos senhores todos. O mensageiro sorriu, comoveu-se todo, derramou uma lágrima e murmurou: a sabedoria pode falhar, mas o amor nunca falha. Joel, ainda não é possível a você conhecer outros rincões da verdade, mas vá cultivando quanto possa desses nobres sentimentos, que o caminho se fará muito mais fácil. Ali terminou a nossa tarefa, sendo Joel entregue a quem de direito, a fim de cursar aprendizados, a fim de forçar em si mesmo o processo evolutivo para vir um dia a ser puro e sábio, uno ao Pai Divino, assim mesmo como estamos nós fazendo, pois uma é a lei que rege o cosmos.